Educação e vida futura. Uma observação dolorosa atingiu o pensador na noite da vida. Torna-se ainda mais pungente por causa das impressões sentidas quando retorna ao espaço. Ele então percebe que o ensino fornecido pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, enquanto eles nos ensinam muitas coisas supérfluas, por outro lado não nos ensinam quase nada do que mais precisamos saber para a conduta, a direção da existência terrena e a preparação para o além. Aqueles que têm a elevada missão de iluminar e guiar a alma humana parecem ignorar sua natureza e seus verdadeiros destinos. Nos meios acadêmicos, ainda há uma incerteza considerável sobre a solução do problema mais importante que o homem já colocou durante seu tempo na Terra. Essa incerteza se reflete em todo o ensino. A maioria dos professores sistematicamente exclui de suas aulas tudo relacionado ao problema da vida, questões de propósito. Encontramos o mesmo desamparo em Lepre. Por suas afirmações desprovidas de provas, ele é incapaz de comunicar às almas a seu cargo uma crença que não atende mais nem às regras da sã crítica nem às exigências da razão. Na universidade como na igreja, a alma moderna só encontra escuridão e contradição em tudo que toca ao problema da sua natureza e do seu futuro. É a esta situação que devemos atribuir em grande medida os males do nosso tempo, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. A educação dada à próxima geração é complicada, mas não lhes mostra um modo de vida, não os prepara para as lutas da vida. A educação clássica ensina o cultivo, o amor e a dedicação. Ensina ainda menos a formar uma concepção de destino que desenvolva as energias profundas do ego e direcione nossos impulsos e esforços para um objetivo maior. No entanto, esta concepção é indispensável a cada ser, a toda a sociedade, porque é o sustento, a suprema consolação nos tempos difíceis, a fonte das virtudes e das altas inspirações. Caldo Prel relata o seguinte fato. Cedo Prel, Morte e Além, página 7. Um amigo meu, professor universitário, teve a dor de perder a filha, que foi revivida nele pelo problema da imortalidade. Recorreu aos colegas, professores de filosofia, na esperança de encontrar consolo em suas respostas. Foi uma amarga decepção, pedirá pão, foi respondido com um talvez. Francisque Sarcey, esse modelo realizado do professor universitário, escreveu, eu estou nesta terra. Não faço ideia de como cheguei lá e por que fui jogado lá. Não sei menos o que vou sair disso e o que vai acontecer comigo quando eu sair. Petit Journal, Crônica, 7 de março de 1894. Não se pode admitir com mais franqueza. A filosofia da escola, depois de tantos séculos de estudo e trabalho, ainda é apenas uma doutrina sem luz, sem calor, sem vida. A alma de nossos filhos, jogada entre sistemas diversos e contraditórios, o positivismo de Auguste Comte, o naturalismo de Hegel, o materialismo de Stuart Mill, o ecletismo de Cousin etc. flutua incerta sem ideal, sem objetivo preciso. Sobre os exames universitários, M. Ducros, reitor da Faculdade de Ais, escreveu no Journal des Débats em 3 de maio de 1912, parece que entre o aluno e as coisas há como uma tela, não sei que nuvem de palavras aprendidas, fatos dispersos e opacos. É especialmente na filosofia que se experimenta essa impressão dolorosa. Daí, o desânimo precoce e o pessimismo dissolvido, as doenças das sociedades decadentes, as terríveis ameaças ao futuro, às quais se junta o ceticismo amargo e zombeteiro de tantos jovens que só acreditam na fortuna e na honra apenas no sucesso. O eminente professor Raul Pictet aponta esse estado de espírito na introdução de seu mais recente livro sobre as ciências físicas. Ele fala do efeito desastroso produzido pelas teorias materialistas sobre a mentalidade de seus alunos, e conclui. Estudo crítico do materialismo e do espiritismo, através da física experimental. Félix Alcan, editora. Esses pobres jovens admitem que tudo o que acontece no mundo é efeito necessário e fatal de condições primárias, nas quais sua vontade não intervém. Consideram que sua própria existência é necessariamente o brinquedo de um destino inescapável, ao qual estão de mãos e pés atados. Tudo isto se aplica não só a uma parte da nossa juventude, mas também a muitos homens do nosso tempo e da nossa geração, nos quais podemos observar uma espécie de cansaço moral e colapso.
Myers, por sua vez, admite, diz ele, uma preocupação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral do nosso tempo. F. Myers, Personalidade Humana. As teorias do outro lado do Reno, as doutrinas de Nietzsche, Schopenhauer, Haeckel, entre outras, também pouco contribuíram para o desenvolvimento dessa situação. Sua influência se espalhou por toda parte. Muito do trabalho lento, um trabalho de ceticismo e desânimo, que se passa na alma contemporânea deve ser atribuído a eles. É hora de reagir vigorosamente contra essas doutrinas desastrosas e de buscar, fora da rotina oficial e das velhas crenças, novos métodos de ensino que atendam às necessidades prementes do tempo presente. É preciso ensinar o ser humano a conhecer-se a si mesmo, a desenvolver, com vistas aos seus fins, as forças latentes que nele estão adormecidas. Até agora, o pensamento estava confinado a círculos estreitos, religiões, escolas ou sistemas que se excluem e lutam entre si. Daí essa profunda divisão de mentes, essas correntes violentas e contrárias que perturbam o meio social. Aprendamos a sair desses círculos rígidos e a dar livre impulso ao pensamento. Todo sistema contém alguma verdade. Nenhum contém toda a realidade. O universo e a vida têm aspectos muito variados, numerosos demais para que qualquer sistema os abranja a todos. A partir dessas concepções díspares, é necessário identificar os fragmentos de verdade que eles contêm, aproximá-los, colocá-los de acordo, então, unindo-os aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrimos todos os dias, caminhamos para a majestosa unidade e harmonia do pensamento. A crise moral e a decadência de nosso tempo decorrem, em grande parte, do fato de que a mente humana há muito tempo está imobilizada. É preciso resgatá-la da inércia das rotinas seculares, levá-la a grandes altitudes, sem perder de vista os sólidos fundamentos oferecidos por uma ciência ampliada e renovada. Estamos trabalhando para construir essa ciência de amanhã. Ela nos fornecerá o critério indispensável, os meios de verificação e controle, sem os quais o pensamento, deixado a si mesmo, correrá sempre o risco de se desviar. A turbulência e a incerteza que vemos na educação reverberam e se encontram, dissemos, em toda a ordem social. Em todos os lugares, por dentro e por fora, é um estado preocupante de crise. Sob a superfície brilhante de uma civilização refinada encontra-se um profundo mal-estar. A irritação cresce nas fileiras sociais. O conflito de interesses, a luta pela vida é cada vez mais amarga. O senso de dever enfraqueceu na consciência popular, tanto que muitos homens não sabem mais onde está o dever. A lei dos números, isto é, da força cega, domina mais do que nunca. A pérfida retórica é aplicada para desencadear as paixões, os maus instintos da multidão, para espalhar teorias doentias, às vezes criminosas. Então, quando a maré sobe e o vento sopra em uma tempestade, eles fogem de qualquer responsabilidade. Onde está a explicação desse enigma, dessa contradição marcante entre as aspirações generosas de nosso tempo e a realidade brutal dos fatos? Por que um regime que despertou tanta esperança ameaça cair na anarquia, na ruptura de todo equilíbrio social? A lógica implacável nos responderá: a democracia, radical ou socialista em suas massas profundas e em seu espírito dirigente, também inspirada por doutrinas negativas, só provou alcançar um resultado negativo para a felicidade e elevação da humanidade. Tanto é o ideal, tanto é o homem, tanto é a nação, tanto é o país. As doutrinas negativas, em suas consequências extremas, levam inevitavelmente à anarquia, isto é, ao vazio, ao nada social. A história já passou por isso muitas vezes dolorosamente. Enquanto se tratava de destruir os resquícios do passado, de dar o último golpe nos privilégios que permaneciam de pé, a democracia usava habilmente seus meios de ação. Mas hoje é importante construir a cidade do futuro, o vasto edifício que deve abrigar o pensamento de gerações. Diante dessa tarefa, doutrinas negativas mostram sua inadequação e revelam sua fragilidade. Vemos os melhores trabalhadores lutando numa espécie de impotência material e moral. Nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não for inspirada em teoria, em seus princípios e aplicações, pelas leis eternas do universo. Tudo que é projetado, construído fora das leis superiores é construído sobre areia e desmoronamentos. Ora, as doutrinas do socialismo hoje têm uma falha capital.
Você quer impor uma regra que contradiz a natureza e a verdadeira lei da humanidade? O nível igualitário. A evolução individual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida. Esta é a razão de ser do homem, a norma do universo. Rebelar-se contra ela, substituí-la por outro fim, um serralho tão tolo quanto querer impedir o movimento da Terra ou fluxo e refluxo dos oceanos. O lado mais fraco da doutrina socialista é a absoluta ignorância do homem sobre seu princípio essencial, sobre as leis que regem seus destinos. Quando ignoramos o homem individual, como poderíamos governar o homem social? A fonte de todos os nossos males está na nossa falta de conhecimento e na nossa inferioridade moral. Qualquer sociedade permanecerá fraca e dividida enquanto a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Uma sociedade não pode ser transformada por leis. Leis e instituições não são nada sem moral e altas crenças. Qualquer que seja a forma política e a legislação de um povo, se ele possuir bons costumes e convicções firmes, será sempre mais feliz e próspero do que outro povo de moral inferior. Uma vez que uma sociedade é o resultado de forças individuais, boas ou más, para melhorar a forma dessa sociedade, é necessário primeiro agir sobre a inteligência e a consciência dos indivíduos. Mas para a democracia socialista, o homem interior, o homem de consciência individual não existe, toda a comunidade absorve. Os princípios que adota não são mais do que uma negação de toda a alta filosofia e de toda a causa superior. Tudo que se pensa é na conquista de direitos. No entanto, o gozo de direitos não passa sem a prática de deveres. A lei sem dever, que a limita e corrige, só vai gerar novas lágrimas, novos sofrimentos. É por isso que o tremendo impulso do socialismo apenas desloca os apetites, a ganância, as causas do mal-estar e substitui as opressões do passado por um novo e ainda mais intolerável despotismo. Vemos um exemplo disso na Rússia. Já podemos medir a extensão dos desastres causados por doutrinas negativas. O determinismo, o materialismo, ao negarem a liberdade e a responsabilidade humanas, minam os próprios fundamentos da ética universal. O mundo moral não é mais do que um apêndice da fisiologia, isto é, o reinado, a manifestação da força cega e irresponsável. As mentes das elites professam o niilismo metafísico, e a massa do homem, o povo, sem crenças, sem princípios fixos, é entregue aos homens que exploram suas paixões e especulam sobre suas concupiscências. O positivismo, para ser menos absoluto, não é menos fatal em suas consequências. Por sua teoria do incognoscível, ele suprime as noções de propósito e evolução ampla. Leva o homem para a fase presente de sua vida, um mero fragmento de seu destino, e o impede de ver antes e atrás dele. Um método estéril e perigoso feito ao que parece para os cegos de espírito, e que foi falsamente proclamado a mais bela conquista da mente moderna. Este é o estado atual da sociedade. O perigo é imenso e se não ocorresse alguma grande renovação espiritualista e científica, o mundo afundaria na incoerência e na confusão. Nossos homens de governo já estão sentindo o custo de viver em uma sociedade onde os fundamentos essenciais da moralidade são abalados, onde tudo se confunde, até mesmo a noção elementar do bem e do mal. As igrejas, é verdade, apesar de suas formas desgastadas e espírito retrógrado, ainda reúnem em torno de si muitas almas sensíveis, mas tornaram-se incapazes de afastar o perigo, pela impossibilidade em que se propuseram a fornecer uma definição precisa do destino humano e do além, baseada em fatos convincentes. A humanidade, cansada de dogmas e especulações sem provas, mergulhou no materialismo ou na indiferença. Não há salvação para o pensamento senão em uma doutrina baseada na experiência e no testemunho dos fatos. De onde virá essa doutrina? Do abismo onde deslizamos, que poder nos puxará? Que novo ideal devolverá ao homem a confiança no futuro e o ardor pelo bem? Nas horas trágicas da história, quando tudo parecia sem esperança, nunca faltou ajuda. A alma humana não pode ficar completamente atolada e perecer. No momento em que as crenças do passado são veladas, uma nova concepção de vida e destino, baseada na ciência dos fatos, reaparece. A grande tradição revigora-se em formas mais amplas, jovens e belas. Mostra a todos um futuro cheio de esperança e promessas. Saudemos o novo reinado da ideia, vitoriosa da matéria, e trabalhemos para preparar seus caminhos. A tarefa a ser cumprida é grande, a educação do homem deve ser completamente refeita.
Como vimos, nem a universidade nem a igreja são capazes de dar essa educação, pois não têm mais as sínteses necessárias para iluminar o progresso das novas gerações. Somente uma doutrina pode oferecer essa síntese, a do espiritismo científico. Ela já está subindo para o horizonte do mundo intelectual e parece iluminar o futuro. Para esta filosofia, para esta ciência livre, independente, livre de qualquer pressão oficial, de qualquer compromisso político, as descobertas contemporâneas trazem novas e valiosas contribuições a cada dia. Os fenômenos do magnetismo, da radioatividade, da telepatia, são as aplicações do mesmo princípio, as manifestações da mesma lei que rege a lei do ser e do universo. Mais alguns anos de trabalho paciente, experimentação consciente, pesquisa perseverante e a nova educação terão encontrado sua fórmula científica, sua base essencial. A educação, como sabemos, é o fator mais poderoso do progresso. Contém as sementes de todo o futuro. Deve inspirar-se no estudo da vida em suas duas formas alternadas, visível e invisível, da vida em sua plenitude, em sua evolução ascendente em direção às alturas da natureza e do pensamento. Os preceptores da humanidade têm, portanto, um dever imediato a cumprir. É colocar o espiritismo na base da educação, trabalhar para refazer o homem interior e a saúde moral. É preciso despertar a alma humana, adormecida por uma retórica fatal, mostrar-lhe seus poderes ocultos, forçá-la a tomar consciência de si mesma, a realizar seus destinos gloriosos. A ciência moderna analisou o mundo exterior. Suas lacunas no universo objetivo são profundas, será sua honra e glória. Mas ela ainda não sabe nada sobre o universo invisível e o mundo interior. Este é o império ilimitado que resta a ser conquistado. Para saber por quais ligações o homem está ligado ao todo, para descer as misteriosas dobras do ser, onde sombra e luz se misturam como na caverna de Platão, para caminhar pelos labirintos as seduções secretas, para examinar o eu normal e o eu profundo, a consciência e o subconsciente, não há mais estudo necessário. Se as escolas e academias não o introduzirem em seus currículos, nada terão feito pela educação definitiva da humanidade. Mas já vemos o surgimento e a constituição de toda uma psicologia maravilhosa e imprevista, da qual surgirá uma nova concepção de ser e a noção de uma lei superior que abarca e resolve todos os problemas da evolução e do devir. Devir, filosofia, processo de mudanças efetivas pelas quais todo ser passa. O tempo está acabando, os tempos modernos estão chegando. A hora em que estamos é uma hora de crise e parto doloroso, as formas exaustas do passado estão desaparecendo e desaparecendo para dar lugar a outras, a princípio vagas e confusas, mas que estão se tornando cada vez mais precisas. Neles está o pensamento crescente da humanidade. A mente humana está em ação, em toda parte, sob a aparente decomposição de ideias e princípios, em toda parte, na ciência, na arte, na filosofia e até mesmo dentro das religiões. O observador atento pode ver que uma gestação lenta e laboriosa está ocorrendo. A ciência, especialmente, semeia as sementes com rica promessa. O próximo século será de surtos poderosos. As formas e concepções do passado, dissemos, já não são suficientes. Por mais respeitável que essa herança pareça, apesar do sentimento piedoso com que podemos olhar para os ensinamentos legados por nossos pais, entendemos que esse ensinamento não tem sido suficiente para dissipar o mistério agonizante do modo de vida. No entanto, queremos viver e agir em nosso tempo, com mais intensidade do que nunca. Mas será que podemos viver e agir plenamente sem ter consciência do objetivo a ser alcançado? O estado da alma contemporânea exige uma ciência, uma arte, uma religião de luz e liberdade que alforrie de suas dúvidas, a liberte das velhas servidões e misérias do pensamento, a guie para os horizontes radiantes onde se sinta levada por sua própria natureza e pelo impulso de forças irresistíveis. Falamos muitas vezes de progresso, mas o que se entende por progresso? É uma palavra vazia e sonora, na boca de falantes majoritariamente materialistas, ou tem um significado definido? 20 civilizações passaram sobre a Terra, iluminando com seus brilhos a marcha da humanidade. Suas grandes lareiras brilharam na noite dos séculos, depois se extinguiram. E o homem ainda não discerne, por trás dos horizontes limitados de seu pensamento, a vida após a morte ilimitada a que seu destino leva.
Incapaz de dissipar o mistério que o rodeia, ele usa sua força para as obras terrenas e se esquiva do esplendor de sua tarefa espiritual, aquela que fará sua verdadeira grandeza. A fé no progresso não passa sem fé no futuro de cada um. Os homens só progridem e avançam se acreditarem nesse futuro e se caminharem com confiança, com certeza rumo ao ideal vislumbrado. O progresso não consiste apenas no trabalho material, na criação de máquinas poderosas e de todas as ferramentas industriais. Também não consiste em encontrar novos dispositivos de arte, literatura ou formas de eloquência. Seu objetivo é aprender, para alcançar a ideia mestra, a ideia mãe que fertilizará toda a vida humana, a fonte alta e pura da qual fluirão tanto as verdades, os princípios, os sentimentos que inspirarão obras fortes e ações nobres. É hora de entendê-lo. A civilização não pode crescer, a sociedade só pode se elevar se um pensamento cada vez mais elevado, uma luz cada vez mais brilhante vier inspirar, iluminar mentes e tocar corações renovando-os. Só a ideia, o pensamento é a mãe da ação. A vontade de realizar a plenitude do ser, cada vez melhor, cada vez maior, só pode nos levar àqueles longínquos picos onde a ciência, a arte, todo o trabalho humano em uma palavra, encontrará seu florescimento, sua regeneração. Tudo nos diz, o universo é regido pela lei da evolução. É isso que entendemos por progresso. Nós mesmos, em nosso princípio de vida, em nossa alma e em nossa consciência, estamos para sempre sujeitos a essa lei. Hoje não podemos ignorar essa força soberana que carrega a alma e suas obras através da infinidade do tempo e do espaço, em direção a um objetivo cada vez maior, mas tal lei só é alcançável através dos nossos esforços. Para fazer um trabalho útil, cooperar na evolução geral e colher todos os seus frutos, devemos primeiro aprender a discernir, a compreender a razão, a causa e o propósito dessa evolução, a saber para onde ela leva, a participar, na plenitude das forças e faculdades que estão adormecidas em nós, nesta grande ascensão. Nosso dever é traçar seu rumo para a humanidade futura, da qual ainda seremos parte integrante, como aprendemos com a comunhão das almas, a revelação dos grandes mestres invisíveis, e como a natureza também ensina por suas milhares de vozes, através da renovação perpétua de todas as coisas, aqueles que sabem estudá-la e compreendê-la. Vamos, pois, para o futuro, para a vida sempre renascida, no imenso caminho que nos foi aberto por um espiritualismo regenerado. A fé do passado, as ciências, as filosofias, as religiões, são iluminadas com uma nova chama. Sacuda suas velhas mortalhas e as cinzas que as cobrem. Escutai as vozes reveladoras da sepultura. Elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além, que o homem precisa conhecer para viver melhor, agir melhor e morrer melhor. Leon Denis.